todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo local e regional e também nossos produtos e empreendimentos. E quem está aqui hoje para falar de tudo isso é a Natália Tafarel, da Cave Antiga, né? Mestre e formada, enfim, e mestre em Ciências Políticas, isso? Políticas Públicas, desculpa, pela URGS. E é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada. Então, né, Natália, Cave Antiga, né? Tão nosso, né? Tão aqui, me fale, né? Da Cave Antiga, que é um empreendimento familiar. Me fale da história, o que tens a me dizer. A Cave Antiga, né, é uma vinícola familiar, localizada no 3º distrito de Farroupilha, na linha Rio Burati, em uma construção predial que foi iniciada em 1928. De 1928 até 1948, na verdade, no nosso prédio funcionava um armazém, que era um armazém que pertencia a uma família chamada Gasperin, que são nossos vizinhos, lá da linha Rio Burati, e que começaram a produção de vinhos, né, e tiveram uma grande vinícola ali no século XX, que foi muito reconhecida, né, ao longo de muitos anos. E em 97, então, como foi iniciada a Cave Antiga, nessa construção predial muito antiga, como diz o nome, né? E foi fundada, então, pelo meu pai e mais alguns outros enólogos, né? Meu pai é João Carlos Tafarel, que trabalha com produção de vinhos também. Então, ele iniciou a vinícola em 97 com outros produtores. E iniciamos a produção de vinhos finos. Né? Vinhos finos, quase uma cesta junto com o projeto. Isso, como se fosse minha irmã, assim. Sim. E hoje, então, quais são os produtos, o que é oferecido em termos de turismo e produtos na Cave Antiga? Hoje na Cave Antiga a gente trabalha com espumantes moscatéis, espumantes brutes do método Charmat, espumantes do método tradicional, que são espumantes um pouco mais gastronômicos. Trabalhamos também com vinhos finos tintos, né, como variedades como Marcelin, Merlot, Cabernet Sauvignon, por exemplo. Também trabalhamos com vinhos brancos, né, temos as variedades Moscato, Chardonnay Schomburger, né, que é um vinho que a gente elabora com o sobrenome da nossa família, que é o vinho Tafarel, elaborado a partir das uvas Chardonnay Schomburger, que nessa semana estamos tendo lançamento também, né, desse vinho maravilhoso da safra 2021. Ai, já pode nos falar sobre ele? Ai, posso falar um pouquinho dessa Que está aqui, né? Sim. Esse é um vinho fantástico, na minha opinião, né, claro. Esse é um vinho que foi elaborado com muito carinho, né, muita dedicação. Ele carrega o sobrenome da nossa família, Tafarel. E no próprio rótulo a gente tem uma imagem que foi uma pintura elaborada dos nossos vinhedos. E o nome na frente, né, Tafarel, é a assinatura, então, do meu pai, escrita no nosso rótulo. E ele elaborado... É a assinatura, essa grafia é a assinatura do teu pai? Sim, mas eu confesso que ela tá um pouquinho melhoradinha ali no... Então, são essas duas uvas, que é um vinho que a gente tem muito orgulho, assim, de falar sobre ele, de trazer ele, porque... Você falou que enfim, o empreendimento foi sua irmã, essa é quase um filho, então. E é muito especial também porque a Schomburger é uma variedade que tem menos de 25 hectares plantados no mundo todo. Nossa. Então, é muito exclusiva, né? Hoje, o único vinhedo da América Latina toda é o nosso, que fica em Cotiporã, né? Uma cidade vizinha daqui. Então, vocês produzem a uva também? Sim, uma parte dos nossos vinhos é de vinhedos próprios, mas os vinhedos eles ficam localizados lá no município de Cotiporã, que é de onde vem a origem da nossa família Tafarel, né? E aí, mas a produção é ali na Cave Antiga? Isso, a produção dos vinhos, então lá a gente faz a produção das uvas, né? E na época da colheita, né, que normalmente é de janeiro a março, a gente traz as uvas, as variedades, para a produção dos vinhos na vinícola Cave Antiga, que fica no 3º distrito, ali no Burati. Então, esse vinho aqui que está sendo lançado, para as pessoas terem acesso, como é que elas fazem? Esse vinho, para ter acesso, mandar uma mensagem pra gente no Instagram, no Facebook. Não vai estar disponível em mercados, assim? Não. Como a nossa produção ela é um pouco mais limitada, a gente acaba focando mais nos pontos de distribuição, assim, mais próximos, próprios, né? A gente tem, para quem aqui é da cidade, também
fica o convite para visitar o nosso varejo, né, para adquirir os nossos produtos e também degustar. Tá. E a degustação, então, na Cave Antiga? Me fale, como é que quem chega na Cave Antiga, o que encontra, quais os tours disponíveis? Bom, atualmente a gente está trabalhando com 3 principais tours, né, que consistem em tour e degustação tradicional. Também trabalhamos com a harmonização de chocolates e também temos um tour, uma degustação mais premium. A degustação tradicional, então, consiste na visitação de todos os nossos espaços, do conhecimento de como é que é a nossa produção, do conhecimento das nossas caves, da nossa área de engarrafamento, dos nossos tanques, e depois a degustação de 5 produtos. Nós também trabalhamos com a harmonização de chocolates, em que a gente se propõe a trazer uma nova experiência para a pessoa, né? Fazendo a harmonização de 4 tipos de chocolates com 4 tipos diferentes de vinhos e espumantes. Interessante. Sabe que eu estive há um tempo atrás na África do Sul e em Stellenbosch, algumas vinícolas ofereciam essa modalidade de degustação. Achei muito interessante, eu não sabia que aqui era oferecido também. Sim, é muito interessante porque agrega muito, né? Muitas vezes as pessoas elas gostam muito de chocolate e gostam muito de vinhos, mas elas não juntam. Ou não sabem juntar, como é o meu caso, por exemplo. Sim, e é muito interessante porque conforme a tua harmonização, tu tem diferentes experiências. Então, a gente faz vou dar um spoiler, uma dica aqui, né? Que a gente pode fazer uma harmonização de um vinho mais encorpado, um vinho mais estruturado com um chocolate meio amargo, por exemplo. Que é uma das harmonizações que a gente faz na harmonização de chocolate. Então, já vou aproveitar o lançamento, né, do vinho. Com qual chocolate ele harmonizaria melhor? Olha, esse vinho, as pessoas que querem harmonização do vinho branco com chocolates na Cave Antiga vão ter que vir lá fazer a degustação. Então, olha, ficou o convite, né? Fica na curiosidade. Tá, e que dias e horários, e o agendamento, como é que funciona? O agendamento a gente faz pelo WhatsApp mesmo, ou pelo site, ou ligando, dando uma ligadinha que a gente orienta, né, os melhores horários. Como a gente está tendo uma restrição do número de pessoas em função da pandemia, é sempre bom dar uma ligadinha ou até mesmo mandar um WhatsApp, tem o número no nosso site, para agendar os horários. A gente trabalha na parte da manhã e na parte da tarde com a harmonização de chocolates. E é um atendimento especial, assim, a gente tem um atendimento diferenciado, né, de estar junto, acompanhando a experiência, porque cada momento, cada experiência é diferente para cada pessoa. Então, a gente gosta de estar junto. Eu penso que até o próprio clima, né, tu vai fazer uma degustação no inverno, no verão, deve interferir também, né? Fala como leiga. Com certeza, né? No verão a gente sempre vai buscar um vinho mais refrescante, um espumante mais refrescante. E no inverno, às vezes a gente procura um vinho tinto um pouco mais estruturado, mas isso não é regra também, né? Sim. Às vezes vai super bem um espumante no inverno. Por exemplo, chega em casa... Eu sou da opinião que sempre vai bem um espumante, né? Com certeza, eu também gosto muito. Então, Natália, né, a Favin, que acabou de ter uma mudança de diretoria e seu pai foi por muitos anos, né, presidiu com muitas conquistas também a Favin, e agora você também está envolvida, né? Inclusive temos aqui, né, o folder da Favin, que a Favin é a Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados. Me fale um pouco então dessa associação. Bom, a Favin, né, nós estamos trabalhando na produção de vinhos e espumantes de maneira coletiva, né? A gente hoje tem a indicação de procedência das uvas Moscato aqui no município de Farroupilha, então que é uma conquista muito interessante. Pois é, então, me fale do que é esse... É um selo? Como que funciona isso? Isso, a indicação de procedência das uvas Moscato, na verdade, é uma indicação geográfica, né? Então a gente conquista o selo de qualidade devido à procedência desse tipo de produto. De maneira geral, basicamente, se trabalha dessa forma, né? Então, seria semelhante ao Champagne, na região de Champagne. Exatamente isso. A região da Champagne também é uma indicação geográfica. E aqui em Farroupilha nós temos a indicação de procedência das uvas Moscato, que também é para espumantes, vinhos tranquilos, espumantes moscatéis, vinhos licorosos.
Quem quiser também saber um pouquinho mais sobre a Favin, né, também pode entrar em contato com a gente está no Instagram, né, e meu pai também, bom, enfim, meu pai foi presidente durante muitos anos ali da Favin, e agora a Rosane, né, é presidente, a Fernanda Tonini é vice-presidente, e nessa última eleição, nessa troca de diretoria, então manteve-se a diretoria com a adesão desse comitê de enoturismo vinculado à Favin. Então, agora, nessa troca de diretoria, você, então, está liderando o comitê de enoturismo da Favin. Isso. O comitê de enoturismo, ele foi criado, né, devido a essa demanda de desenvolvimento do turismo local. Exatamente. Então, a gente está trabalhando em conjunto, né, diversas vinícolas associadas, como a Caiva Antiga, a Cooperativa São João, a Casa Perini também. Para unir forças. Exatamente. Todas as vinícolas, né, que estão vinculadas ao turismo, para unir forças, para que a gente tenha essa coletividade, né, porque para que a gente cresça juntos. Então, é muito importante que a gente tenha reconheça a importância da coletividade na parte do enoturismo, né? Porque nós estamos... o turista, ele vem aqui para aproveitar diversas e fazer diversas muito interessante, né? Porque no turismo não se está disputando espaços, né? Justamente. Porque o turista, ele não vai vir só por uma única vinícola ou por um único ponto turístico aqui de Farroupilha. Ele quer uma experiência ampla, uma experiência completa. E nesse sentido é que a união de vocês faz todo sentido, né? Sim, com certeza, sim. São experiências são complementares, né? Então, de manhã o que vai fazer, de tarde, no início da tarde, qual vai ser a experiência do final da tarde, quais são os vinhos que eu vou degustar. Então, essa é a experiência super bacana que a gente pode ter quando a gente une, né, todas as vinícolas e quando a gente tem traçada as experiências do município, né? Entendi. E hoje, né, qual é o perfil do turista que chega na Cave Antiga e em outros empreendimentos? Bom, se é que ele tem um perfil, né? É exatamente isso que eu ia te falar, são diversos perfis. A gente não tem como dizer, é especificamente um ou especificamente outro. Nós temos diversos turistas de todas as idades procurando experiências. Tem os que gostam de vinho e vêm buscar o vinho. Tem outros que não sabem nada de vinho e vêm para o nosso município e se apaixonam pelo vinho. Então, tem famílias, crianças pequenas, crianças mais velhas. É muito diverso, né? E a grande riqueza, né, do turismo é que a gente tem experiência, que as pessoas elas conseguem sair daqui muito felizes, né, com as experiências que a gente tem para oferecer aqui no município. Independente em qual empreendimento que foi essa experiência, né? Exatamente. E os objetivos, né, da Favin, né? Então, como estratégias, né, de desenvolvimento do turismo ou de produtos, quais são os planos agora para essa nova diretoria, né, que acabou que se manteve em alguns aspectos, mas esse outro núcleo criado, né, do enoturismo? Sim. Um dos principais objetivos é fazer com que a gente tenha um aumento, né, das pessoas vindo até aqui. Das pessoas vindo até aqui, um aumento do número de turistas que vêm para Farroupilha como destino, né, que ficam no município de Farroupilha, que aproveitam o município de Farroupilha por meio do desenvolvimento e do fortalecimento das rotas existentes, a criação de novas rotas que trabalhem, né, especificamente do enoturismo, que façam com que as pessoas reconheçam Farroupilha como um destino enoturístico. Sim. E não simplesmente seja uma passagem daqui a pouco da região das Hortênsias para Bento Gonçalves, né? Que ele fique aqui, né? Justamente, fique aqui, conheça todas as vinícolas, que passe fim de semana, que passe feriadão, porque a gente tem muita coisa para oferecer. Farroupilha é muito diverso, né, no turismo. Tem tanta questão do enoturismo, como a questão das belezas naturais, né? Temos o Salto Ventoso e, enfim, outras belezas também aqui, né? Outras cascatas menores, enfim. E também tem a questão do turismo religioso, né? Então, assim, é um turismo muito diversificado, né? E isso engrandece muito a nossa cidade, engrandece muito as experiências que a gente tem para oferecer. Então, o Caminhos de Caravaggio também
o salto ventoso, né? Todas... Só agrega, né? Só agrega, e a gente tem muita coisa para oferecer para o turista também, como vinícolas, né? A Cava Antiga, outras vinícolas da Favim também. Então é bem interessante. Então o objetivo é organizar isso em forma de repente, de um roteiro, né? Isso mesmo, pode ser também. E Natália, né? Sei que também esteves na Austrália, né? Me conta da tua experiência lá, quando que foi, como que foi? Sim, há alguns anos eu estive na Austrália visitando uma região vinícola que se chama Hunter Valley, né? Que é uma região próxima a Sydney, que fica na costa leste da Austrália. E é muito interessante, né? Porque a gente percebe que a Austrália tem tantas coisas muito semelhantes com a gente e muito distintas também. Então, assim como diversas outras regiões vinícolas, né? Cada uma vai ter sua particularidade. Na Austrália a gente via cangurus nos vinhedos, então é bem interessante, né? Aqui a gente vê lebres, a gente vê passarinhos, sempre tem um guardião, que é um cachorro, né? Sempre, né? Nosso interior é recheado, né? E então é muito interessante por conta também a gente visualizar a cultura, como é que é a cultura do vinho, né? Na Austrália a gente tem os jovens, assim, iniciando no início dos 20 anos, tomando vinho, indo para festas e tomando vinho em festas, né? Então, que é uma cultura um pouquinho talvez distinta, que a gente talvez esteja agregando aqui no Brasil também. Que talvez daqui a alguns anos as pessoas comecem a ir para festas no início dos seus 20 anos tomando vinho, né? Então é bem legal. Fazer um parênteses, né? Primeiro a gente precisa que as festas aconteçam, né? Saudades de uma aglomeração. Né? Enfim, né? Mas vai voltar, né? Vai voltar. Com certeza. E aí, ficaste quanto tempo na Austrália? Eu passei, na verdade, eu fiz um intercâmbio cultural, né? Então eu passei 6 meses. Já deu pra vivenciar bastante da cultura local, então. Sim, já deu pra vivenciar bastante. E uma das experiências mais positivas foi realmente a visitação de diversas vinícolas nessa região, né? Que é muito interessante, bem bacana. E tu conseguiu, de alguma coisa que... trazer algum produto para lá, digamos assim, alguma inspiração de lá para cá? Diversas inspirações, assim. Na verdade, a gente não precisa ir hoje em dia, né, com a internet, com o Street View. A gente tá no lugar, né? A gente vivencia, a gente consegue buscar experiência por meio da internet mesmo. Então, a gente sempre, na Cava Antiga, assim, todas as nossas experiências, eu sempre tento buscar um pouquinho de inspiração em cada lugar, tentar adaptar o que acontece, tentar adaptar para nossa cultura, evidente, né? Mas, como é que são as degustações na Itália? Como é que são as degustações no Napa Valley? Como é que são as degustações na África do Sul? O que a gente pode trazer de característica, alguma coisa mais interessante, sempre para enriquecer, né? Sempre fazendo essa busca pelo novo, essa busca pelo que está dando certo, para que a gente possa transformar, né? Transferir, trazer, inspirar, né? Para que a gente possa conseguir fazer com que as nossas experiências sejam ainda mais enriquecedoras. Então, nesse sentido que a gente busca sempre, não só na Austrália, mas que a gente busca trazer um pouquinho de cada cultura, né? Para fazer um agregado bem interessante nas nossas próprias experiências. E os objetivos agora, né, da Favim, você já me falaste, então da Cava Antiga. Quais são os objetivos agora, tanto para produtos como para o empreendimento? De momento, assim, vamos continuar tomando todos os cuidados, né, em função da pandemia. Nós estamos investindo também na parte externa da Cava Antiga, para que a gente possa também receber mais pessoas do lado de fora, né, para ficar ao ar livre, para curtir um pouquinho mais a grama. E que a pandemia trouxe muito isso, de quantas pessoas, de acordo com as exigências e as normativas, puderam sair de casa, de frequentar ambientes ao ar livre, né? E a nossa região é rica nisso, né? Sim, e é lindo, né? A gente acaba valorizando ainda mais o lado de fora, a natureza, o ar livre, o rural, o turismo rural, né? Muitas pessoas daqui da nossa própria região moram em apartamentos e não tem para onde
não tem pra onde visitar o ar livre do lado de fora, né? E aí, tanto nos finais de semana, muitas vezes até durante a semana, acabam buscando esse tipo de ambiente, né, pra arejar, para sair, muitas com crianças, né? Então acabam procurando realmente esse tipo de ambiente. Sim. E o consumo na pandemia, como é que foi? Como é que foi a questão dos vinhos? Tem isso para me dizer? Olha, a gente teve um lado muito negativo, que foi o lado da gente ficar em casa, isolamento social, que foi realmente o nosso turismo ficou muito tempo. A gente ficou com as portas fechadas ao longo de muitos meses. Que economicamente foi o setor mais afetado, né? O turismo sofreu muito e está sofrendo muito ainda, né? Sim, mas por outro lado a gente teve um aumento do consumo de vinhos, né? As pessoas buscaram mais o consumo de dos vinhos em casa, buscaram conhecer um pouco mais sobre vinhos, entender um pouco mais sobre vinhos, tanto que o aumento per capita de litros de vinho subiu para 2, né? 2 litros per capita no ano de 2020, um pouquinho mais ali, os quebrados eu não me lembro, mas a gente nunca considerável, havia, a gente nunca havia chegado nos 2 litros per capita. E para vocês terem uma noção de comparação, a Argentina, que é nosso país vizinho aqui do lado, o consumo per capita é de 20 litros, né? Nossa, não sabia que a diferença era tanta assim. Então a gente tem muita coisa para crescer e para consumir, né? Então, quanto mais as pessoas consumirem vinhos, conhecerem de vinhos, assim, mais elas também vão buscar o turismo, né? Como é que... E acho que também teve uma valorização, me corrija se estiver errado, dos rótulos brasileiros também, né? Porque até pela questão cambial também, acabou que o vinho importado ficou mais caro, né? Sim, justamente a gente viu, né, a busca pelo nosso, assim, né, pelo que é nosso, pelo que é brasileiro, pelo nacional. Os vinhos brasileiros tiveram, sim, um reconhecimento que muitas vezes as pessoas buscavam o importado, né, iam direto na gôndola do supermercado buscar o importado e a gente percebeu uma mudança. A gente percebeu que as pessoas buscaram o vinho brasileiro, buscaram entender a origem deste vinho, de onde são os vinhedos, quem produziu, quem são os enólogos, as enólogas, qual que é a região vitivinícola, será que eu gosto dessa uva, será que eu gosto daquela, qual é o meu estilo de vinho. Legal. Então as pessoas buscaram se conhecer também, porque estava todo mundo em casa, né? Então, eu acho que de toda a situação, né, ruim, como foi a pandemia, ninguém queria que isso acontecesse, mas acho que a gente tem que buscar o lado positivo, né, desse acontecimento, né? Tem que sempre buscar o lado positivo. Então, Natália, te agradeço muito a presença aqui hoje e fico à disposição também, sempre que tiverem novidades, tanto da Favin quanto da Cave Antiga, as portas sempre estão abertas. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada. E fica o convite para conhecer a Cave Antiga. Você, a todos, para irem conhecer a Cave Antiga lá no terceiro distrito do aqui. Então, nosso, né? Isso aí, nosso. Obrigada e obrigada a todos.